Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós estamos aqui nesse segundo episódio, iniciando agora uma série onde nós falaremos de vários genes que são importantes para algumas doenças humanas de causa genética bem definidas ou para algumas outras doenças complexas. Para iniciar essa temática, nós falaremos hoje então do gene PSEN2. Pessoal, a importância desse gene, o PSN2, ela se dá quando nós vemos que a proteína codificada por ele, a presinilina 2, ela tem aí uma relação com a doença de Alzheimer em seres humanos. Bom, acredita-se assim de maneira bem geral que a doença de Alzheimer, pelo menos a sua forma genética, ela tem parte da origem explicada por mutações na presinilina 2, bem como na sua co-irmã presinilina 1, e também na proteína precursora amiloide, que a gente vai chamar aqui de APP. Então, de maneira bem geral, essas mutações todas, elas resultam no aumento da produção de uma forma longa da proteína beta-amiloide. E essa proteína beta-amiloide é que se entende hoje, na atualidade, como uma das principais geradoras do Parkinson em nós, em seres humanos. Porque ela é o principal componente dos depósitos amiloides que são encontrados em estudos pós-mortem com o cérebro de pacientes que apresentaram Alzheimer durante a vida. Então se acredita que as presinilinas elas têm uma interação com uma outra enzima chamada gama-secretase, e essa gama-secretase tem um papel bastante interessante, porque na verdade ela cliva a APP, ela cliva a proteína precursora amiloide, não deixando assim então que ocorram os aglomerados de forma longa da proteína beta-amiloide no cérebro das pessoas e provavelmente então elas não desenvolvam o Alzheimer. Bem, a presinilina ela tem uma expressão bastante grande nos testículos e na próstata em seres humanos, mas ela também está expressa em diversos outros tecidos. Em termos genéticos, o gene PSEN2, o gene que dá origem à proteína presinilina 2, está localizado no cromossomo número 1, no braço longo, na região 4, na banda 2, na subbanda 1 e na sub-subbanda 3. O gene inicia por volta da posição 226.870.594 e tem cerca de 25.483 nucleotídeos, sendo que são 16 exons e diversos SNPs já descritos para esse gene. Como esse é o primeiro episódio, eu vou ajudar vocês aqui um pouquinho, porque eu voltarei a falar várias vezes dessas siglas. Os SNPs ou SNPs em português, eles vêm da sigla em inglês para polimorfismo de nucleotídeo único, ou seja, são alterações pontuais no DNA dos nossos genes que nos fazem ser diferentes. Em alguns casos, essas alterações no DNA mudam o nosso RNA, que podem mudar, inclusive, a qualidade da proteína que nós expressamos nas nossas células. Bom, o tamanho da proteína presinilina 2 em nós, em seres humanos, é de cerca de 448 aminoácidos. Pessoal, lembrando que o cromossomo 1 na espécie humana é um cromossomo metacêntrico que tem o centrômero aí basicamente dividindo o braço curto e o braço longo do mesmo tamanho. O pessoal que porventura ficou curioso para saber ler uma notação genética, eu vou sempre tentar deixar no YouTube alguns exemplos de alguns vídeos em relação a esses episódios curtos de podcast. Aí vocês podem dar uma corridinha lá e olhar certinho o mapeamento genético onde está localizado o nosso querido gene PSN2. Bom, e para finalizar esse episódio, então eu trouxe aqui um artigo para vocês que representa realmente a importância de se estudar os SNPs, as alterações de nucleotídeos únicos do gene da presinilina 2. Eu acho que já ficou bastante claro para todos vocês que esse é um dos genes que está envolvido com o Alzheimer na sua forma mais genética. Não é um dos, não é o único e nem talvez seja o principal responsável, mas ele também é importante. Então aqui tem um artigo publicado em 2019 num jornal aí específico de Alzheimer, onde a gente tem aqui um relato de caso de um paciente de 63 anos que veio, infelizmente, a falecer. E
Os pesquisadores, então, conseguiram descobrir, estudando o cérebro desse paciente, é que ele apresentava uma mutação na posição 665 do gene, que dava origem ali ao códon 222 da proteína. Ou seja, nesse paciente aqui, especificamente, a proteína dele, nessa posição, no códon 222, ao invés de apresentar um aminoácido treonina, ele tinha uma lisina. Ou seja, a mutação lá no DNA desse paciente aqui, na posição 665, acabou alterando o RNA, que acabou alterando a proteína, substituindo um aminoácido por outro, e essa substituição de um aminoácido por outro, por alguma razão, fez a proteína funcionar de uma maneira diferente, fez a presinilina nessa pessoa funcionar de uma maneira diferente. Talvez ela não tenha conseguido aí interagir corretamente com a gama-secretase para diminuir a probabilidade de que se tenham os agregados de proteína beta-amiloide no cérebro. Bom, como prometido para vocês, os episódios vão ser bastante curtos, bastante direto ao ponto. E caso vocês tenham, então, alguma dúvida em relação à notação genética ou algumas das siglas que a gente vai se referir aqui, eu vou deixar alguns exemplos no nosso canal, lá no YouTube, para vocês acompanharem a gravação desses episódios com imagem e se acostumarem a ouvir bastante sobre genética. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio, onde nós continuaremos falando de outros genes importantes para algumas doenças humanas.